Bom, pessoal, continuando aqui o nosso estudo do grid, a gente chegou agora no grid Autoflow. O que é o grid Autoflow? O grid Autoflow, ele é o seguinte: quando você preenche o seu grid, ele vai criar uma linha nova para você. Ele vai criando, então aqui viria o item 7, o 8, ele vai criando uma nova linha. Mas dá para mudar isso, ao invés de criar esse auto, vamos falar do auto, autoflow, é autoflow, é autofluxo. Então, preencheu, ele cria uma linha nova. Preencheu automaticamente, autofluxo, ele cria uma nova linha. E é possível você mudar isso, ao invés de criar linhas, você muda pedindo que crie colunas, tá? Isso não é difícil de fazer. Então eu tenho aqui, como você mesmo pode ver, ó, né, eu tenho aqui o meu grid section. Eu vou colocar aqui display grid. Não, aqui, ó, na verdade eu vou utilizar esse aqui, grid. Tá, então display grid. Agora eu vou colocar aqui então grid autoflow. Então grid autoflow. Quando você coloca o grid autoflow, eu posso deixar ainda rows, por exemplo, que ele vai criar linhas do mesmo jeito. Ou eu posso colocar column. Quando eu coloco column, olha o que vai acontecer aqui. Ele vai passar a criar uma nova coluna, tá? Então isso aqui é muito interessante mesmo. Outra coisa que é interessante você saber é que ele cria, você percebe que ele preencheu automaticamente aqui, mas se você definir um tamanho para as colunas, ele pode estourar o container. Lembrando que eu deixei marcado aqui, ó, o meu container, tá? Ele tem aqui 600 no máximo. Então se eu pegar e colocar aqui grid template column, exemplo, eu falar que a minha primeira coluna vai ter já, por exemplo, 400 pixels. Olha o que vai acontecer. Ele vai estourar, ele vai continuar criando, ele vai estourar o meu container, tá? Então é interessante saber disso também. Ainda assim, eu poderia criar colunas automáticas. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui grid auto columns. Poderia colocar todas de 100 pixels, por exemplo, ó, elas vão criar de 100. Se eu colocar de 200, elas vão criar de 200, já estourou o container de novo, tá? Se eu colocar aqui de 150, por exemplo, ó, tá vendo? Estourou o container. Vou colocar aqui de 110, ó, estourou o container também, tá? Então, interessante ver isso aí. Também é possível você definir, no caso, o tamanho que você quer do rows, tá? Você pode definir. Você vier aqui, por exemplo, ó, eu colocar aqui grid auto rows. Então eu coloquei aqui o grid auto rows. E eu quero colocar que a minha primeira coluna vai ter 100 pixels, por exemplo. Então a primeira tem 100. Aí eu falo, eu quero mais uma de 70 pixels, por exemplo. 70 pixels. Vou salvar, tá? Então, ficaria, por exemplo, aqui, uma de 100 pixels, outra de 70 pixels. Que, na verdade, aqui é template rows, tá? Não é auto rows, não. É interessante deixar esses erros, que a gente sempre aprende com os nossos erros, né? Template rows, assim que você faz. Então, repare que a primeira foi colocada como 100 e a segunda como 70. Né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 200, ó, então ela vai criar duas, como você está vendo aqui. Então vamos colocar um pouquinho mais de itens aqui para ver como ficaria dessa forma. Vou copiar, certo? Copiar aqui um pouco de item. Ctrl C, pegar tudo isso aqui, ó. Ctrl C, vou dar um espacinho porque depois eu vou remover, ó, salvar. Então ele vai preenchendo daquela forma que eu te falei. Vou tirar um. Tá? Vou deixar assim, tirar mais um. Pronto. Olha que interessante. Então, aqui você tem um controle, ó. Eu falei que o primeiro ia ter 100, o segundo ia ter 200. Se eu colocasse os dois de 100, então os dois ficariam com 100. Se eu colocasse aqui, por exemplo, com 80, então repare que você tem um controle também.
Agora eu vou voltar como estava, tá? Vou tirar então aqui, deixar como estava, deixar assim. Vou tirar aqui também. Eu vou deixar dessa forma e vou remover o que eu acrescentei aqui, tá bom? Então vamos remover. Vamos deixar assim novamente. Agora a gente vai pegar o item 4. Então eu tenho aqui, ó, no meu index, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? O item 1, item 2, item 3, item 4. Então todo esse estilo que está aqui amarelo está aqui no item, né? Para que pegue em todos. Então todos têm classe de item. Todos eles têm. Mas eu peguei cada um deles e coloquei conforme eu escrevi aqui, ó. Item 1, item 2, item 3, item 4. Então eles têm essas classes aqui para a gente poder trabalhar nelas. Eu vou pegar a classe aqui, ó, o item 4, certo? E o item 5 e vou expandir eles. Então vou pegar o item 4, ó, vamos lá. Ponto, item, e eu vou colocar aqui, ó, repare que tem que ser igualzinho, tá? Tá colado aqui, ó, não tem nenhum espaço, tá colado. Certo? Então, ponto, item 4. E agora eu vou dar um span nele, tá? Então, grid, column, e eu vou colocar span 3 colunas. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, expandiu por 3 colunas. Tá vendo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui no meu grid. Eu vou voltar assim, ó. Vou colocar aqui assim. Grid template rows de novo, tá? Grid template rows. Eu vou colocar para que ele coloque 3 rows, um debaixo do outro. Um alto, alto, alto. Eu quero que ele fique assim, para que você possa entender aqui, tá vendo? Então eu pedi para que o meu item 4 se expandisse por quanto? Tá aqui, ó. 3. Então ele pegou, ele criou, pode parecer, olhando aqui que não, mas ele criou aqui, ó. Aqui tem, no caso, 1, 2, 3. Ele expandiu, na verdade ele expandiu por 3. Ele expandiu aqui por 1, 2, 3. Tanto se eu colocar mais, ó, 4, tá vendo? Ele está expandindo, ó. Vou pôr aqui 7. Repare que está diminuindo aqui, ó. Então ele foi criado aqui essas colunas aqui. Vou colocar 3. Se eu colocar 2, ó, o que acontece? Tá vendo? Vou colocar 3. Então ele se expandiu por 3. Ele está aqui, ó, a primeira, a segunda e tem uma terceira aqui. Embora não pareça, mas tem, tá bom? Agora eu vou pegar um item 5. Pegar o item 5. Vamos colocar aqui 5. E eu vou falar para expandir por 4. Ó. Por 4. Olha só para você ver. Ó. Então, o 4 expandiu por 3. Ó. 1, né? No caso, 2, 3. Isso aqui expandiu por 4. Expandiu por mais uma. Como você está vendo aqui. Ó. E aí fica esses buracos no meio aqui. Por quê? Porque, na verdade, ele está se expandindo por 4. Né? No caso, o item 5, o item 4 está se expandindo por 3. E esses outros itens aqui, eles não estão se expandindo assim. Então, fica esse local vago aqui, como você está vendo. Mas existe uma forma de você ajustar isso aqui. Então, você vai lá no seu grid. Vamos lá no grid. E você coloca o dense, tá? Coloca o dense aqui, ó. Então você coloca assim, grid autoflow, tá? Grid autoflow, que seria no caso aqui, ó. Opa, aqui. Você coloca aqui, grid autoflow, aí você coloca dense e salva. O que vai acontecer? Ele vai tentar preencher o máximo possível. Repara que já melhorou, né? Já melhorou. Se você for ver, ó, grid autoflow dense fez com que ele aumentasse um pouco mais aqui. Tanto que ele preencheu. Tanto que se eu pego aqui, ó, vamos colocar aqui de baixo, aqui, ó, quando eu coloco algo abaixo, ele vai meio que cancelar isso aqui, tá? Então, ó, grid autoflow, vamos lá. Colo, certo? Então, ó,
para você ver. Olha como está o espaço aqui. Quando eu coloquei o Dense, então eu vou comentar isso aqui. Na verdade não dá para comentar assim aqui, eu vou ter que pegar e tirar ele mesmo. Para comentar eu teria que fazer assim. Aqui. E aqui, vai. Então comentei. Quando eu coloquei Dense, olha o que aconteceu. Ele preencheu o máximo que fosse possível aqui. Tanto que se eu tivesse colocado os dois para se expandir por 3, sendo que um aqui é 4, né? Ele teria preenchido mais, lá, preencheu e quebrou, tá? Então isso aqui é muito útil mesmo, quando você tem, por exemplo, uma sessão de fotos, né? Quando você tem uma sessão de fotos, você pode pegar e preencher dessa forma aqui com o Dense. Ele vai preencher, independente do tamanho, por exemplo, né? A gente pode tentar aqui, ó, mexer, por exemplo, no 1, ó. Vamos pegar o item 1. Pegar o item 1, vamos colar aqui. E vamos falar para ele expandir também. Vamos falar para ele expandir 2. Vamos dar uma olhada, ver o que aconteceria, tá vendo? Olha lá. O item 1 expandiu 2, ele deu uma encaixada melhor, né? Ainda que tenha ficado esse buraco aqui, mas ele deu uma encaixada melhor. Então você pode testar isso aqui, né? Inclusive o que você pode fazer aqui, você pode pegar, por exemplo, as colunas, ó, grid, template columns, vou colocar aqui, ó, 4 colunas de um EFER, por exemplo, repeat, vamos colocar 4 colunas de um EFER, vamos ver o que acontece, olha lá como preencheu, tá vendo? Olha como preencheu. Então, é interessante se você tivesse aqui fotos, né? Ele iria encaixar as fotos para você, dessa forma. E aí você pode pegar os itens que você tem aqui e você pode testar, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um item aqui, vou colocar para encaixar 3, olha lá. Olha para você ver, ó. 1, 2, 3, né, 4, 5, ó. Ele encaixou aqui, eu poderia pegar aqui e falar que eu quero encaixar 2, por exemplo, ó, o 4, ó. Olha que interessante. Se eu falar que eu vou encaixar mais, encaixar 4, por exemplo, ele encaixou todos, ó, tá vendo? Preencheu aqui, ó. Então ele vai preencher para você usando o Dense, tá? Então fica aí para você mais um ensinamento de grid e vai treinando. Você pode testar aí esse recurso do grid e logo a gente vai estar terminando então essa parte que a gente tem que conhecer esses recursos, né? Que são atalhos também que a gente estudou aí. E depois a gente vai, então, desenvolver aí uma página e vai utilizar o grid para criar algo bem legal aí, ok? Então, até o próximo estudo para todos vocês. Pratiquem!